Então, bom dia, boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos aprender para alguns e relembrar para outros como que se constrói uma tabela de frequências. Então, vamos, por exemplo, aqui no quadro. As notas obtidas por 20 alunos de uma turma em uma prova de redação estão relacionadas abaixo. Então, esses valores aqui que vocês estão vendo, eles se referem à nota que cada aluno obteve nessa prova. Você está vendo que ele está fora de ordem, a gente não está seguindo aí uma ordem crescente nem decrescente. Então eu tenho aqui um aluno que tirou 33, um outro aluno que tirou 42, o outro 21. Então tá as notas aqui e não estão agrupadas em ordem. Aí o que o exercício pede para a gente? Agrupe os dados em 6 classes, cada uma com amplitude de 1,5 a partir da nota 1 e construa uma tabela de frequências. Então vamos para o quadro aqui. Pessoal, então o que seria uma tabela de frequências? Seria aquela tabela oficial que vai ser cobrada de você no Enem e que vai ser cobrada de você o ano que vem lá na faculdade, quando você for fazer qualquer trabalho acadêmico, que você precisar construir uma tabela no seu trabalho, o professor ele não vai querer uma tabelinha simples daquela que você fez até hoje, não. Quando você for construir qualquer trabalho, quando você for fazer qualquer trabalho acadêmico, o professor lá na faculdade, ele vai exigir uma tabela com todas essas regras aqui. E lá no Enem também, quando você estiver fazendo a prova, a tabela que você vai precisar interpretar, ela vai seguir todas essas regras aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer para construir a tabela de frequências, você vai agrupar os valores em rol. Você viu que lá no exemplo, a ordem dos valores das notas, ela estava toda bagunçada. Ela não seguia nenhuma ordem crescente, nenhuma ordem decrescente. Aqui no quadro, eu já coloquei, olha, da menor até a maior nota. Então, essa maneira de você agrupar os números, os valores, seguindo uma ordem, seja ela crescente ou decrescente, a gente chama isso de rol, tá? Então, o rol, eles são os números, os valores de uma determinada pesquisa, ou de uma tabela, ou de um gráfico que eu queira construir, eles colocados em uma determinada ordem. Beleza. Depois que eu agrupei os números em rol, ele fala para mim que ele quer uma tabela com 6 classes. O exercício disse que ele quer uma tabela com 6 classes. Pessoal, o número de classes é o número de linhas que vai ter na tabela. Então, se o exercício pediu 6 classes na tabela, eu quero 6 linhas. Então, você vai lembrar que classe se refere à quantidade de linhas que você vai ter na tabela. Aí, pessoal, outra informação que o exercício trouxe, ele disse que o intervalo entre essas classes seria de 1,5 a partir da nota 1. Então, o que significa isso daqui? Significa que eu vou colocar nessa primeira classe da nota 1 até 1,5. Quanto que é 1 mais 1,5? Vai ser 2,5, não é? Então, olha lá. Na prática, nessa primeira classe aqui, estão compreendidas as notas entre 1 e 2,5. Observe esse símbolo que eu coloquei aqui. Esse símbolo que eu coloquei, ele está fechado para o lado do 1 e ele está aberto para o lado 2,5. Significa dizer que nessa linha eu tenho as notas de 1 até 2,5, incluindo a nota 1, mas não incluindo a nota 2,5. Lá no final você vai entender o porquê disso, tá? Então, na segunda classe aqui, na segunda linha, eu tenho as notas entre 2,5, eu sempre vou começar com a última aqui. Essa segunda classe, ela contém o 2,5 e ela vai até... Aí o que eu vou fazer aqui, pessoal? Se ele me diz que o intervalo é de 1,5, eu vou somar 1,5. Então, 2,5 mais 1,5 até a nota 4, tá? Na segunda classe. Na terceira classe, da mesma forma, ela vai começar com o 4. Se o intervalo é de 1,5, 4 mais 1,5, 5,5. Da mesma forma que ela vai começar a quarta classe no 5,5. 5,5 mais 1,5, ela vai até a nota 7. Aqui eu vou começar na nota 7 com 1,5, ela vai até 8,5. E aqui eu começo no 8,5 com mais 1,5, vai até a nota 10. Pessoal, então olha lá. Nessa primeira linha, eu vou colocar as notas entre 1 e 2,5
sem incluir o 2,5. Por que sem incluir? Se essa nota 2,5 aparecer no rol, essa nota 2,5 que aparece no rol, ela vai pertencer à segunda linha. Da mesma forma aqui, ó, de 2,5 até 4, porém, se a nota 4 aparecer, ela vai pertencer à terceira linha e assim por diante. Olha aqui no final. No final eu coloquei entre 8 e 10 e fechei dos dois lados. Significa que se a nota 8,5 ela aparecer aqui no rol, ela vai pertencer à sexta linha ou à sexta classe, e se a nota 10 aparecer no rol, ela também vai pertencer à sexta classe. É comum nessas atividades perguntar qual que é o limite superior. Por exemplo, se o exercício te pergunta qual que é o limite superior da quarta classe, então eu sei que o limite inferior da quarta classe é 5,5, e qual que é o limite superior? É 7? Não. O 7 ele pertence à quinta classe. Então qual que seria o limite superior dessa classe aqui? Seria 69, tá? Seria 6,9. Então, para você construir o intervalo de classes, é isso daqui. A próxima coluna da sua tabela de frequências, ela vai te pedir a frequência absoluta, ou seja, quantos elementos aparecem no rol entre 1 e 2,5. Então eu quero a quantidade absoluta de notas entre 1 e 2,5 que aparecem aqui no rol. Então você vem aqui contando. Já que você organizou o rol aqui em ordem crescente, fica tranquilo, ó. Então eu tenho 1, 2, 3 elementos. Olha lá, ó. 1, 2 e 3. Eu não quero de 1 ponto até 2,5. Então tem que estar entre esses dois valores aqui. Se eu pego 3,2, 3,2 já é maior que 2,5. Então eu tenho 3 elementos. Esse número de elementos aqui, ele vai ser a frequência absoluta da primeira classe. Da segunda classe, eu quero entre 2,5 e 4. Então eu vou contar aqui quantos eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4 elementos. Na próxima, eu quero entre 4 e 5,5. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então essa 5, 6, desculpa, eu tenho 5,4 aqui também, que é menor que 5,5. Então eu tenho 6 elementos. Eu tenho entre 5,5 e 7. Então 1, 2, 3 elementos. Entre 7 e 8,5. Então eu tenho 1, 2 elementos. E entre 8,5 e 10, eu tenho 2 elementos. Pessoal, para eu conferir se até aqui eu estou certo, quantos números eu tinha aqui no rol? 20, né? Lá o exercício falou que eu tinha a nota dos 20 alunos. Basta a gente somar aqui, ó. 4 mais 3, 7. 7 mais 6, 13. 14, 15, 16. 17, 18. 19, 20. Então o total aqui deu 20. Se eu tinha 20 números no rol, isso quer dizer que por enquanto está tranquilo. Então essa coluna aqui, ela se refere à frequência absoluta, ou seja, quantos valores absolutos eu tenho nesse intervalo. Essa próxima coluna aqui, ela vai se referir à frequência relativa. Todas as vezes que falar de frequência relativa para você, nós estamos falando de porcentagem. Então, se eu tenho 3 alunos com nota entre 1 e 2,5, em um total de 20 alunos, isso corresponde a quantos por cento? Você pode fazer uma regrinha de 3, né? Então, olha lá. 3 alunos de um total de 20 alunos vai ser igual a quanto por cento? Só fazer o famoso cruz credo aqui, né, pessoal? Então, 20 vezes x, eu tenho 20x, 3 vezes 100, 300. Então, x vai ser igual a 300 dividido por 20, 30 dividido por 2, 15%. Então, eu sei que esses 3 alunos que tiraram nota entre 1 e 2,5, eles vão representar 15% do total. Aí você pode continuar calculando a porcentagem. Se você já manjar um pouquinho mais de matemática, você faz essa porcentagem de cabeça, não é? Então, se 3 de 20 dá 15%, 4 de 20, aqui eu vou ter 20%,
6 vai dar 30%, 3 vai repetir os 15%, 2 vai ser 10%, 2 vai ser 10% também. Se você consegue fazer de cabeça, bacana. Se não, faça o cálculo aqui com regra de 3, que vai dar esses resultados. Para eu conferir se minha frequência relativa está correta, eu vou somar também, não é? Então, 15 mais 20, 35, com mais 30, 65, com mais 15, 80, 90, 100%. A porcentagem deu 100%, então quer dizer que por enquanto nós estamos acertando na construção da nossa tabela. Fica ligado, pessoal, que nessa tabela de frequências, as únicas colunas que elas têm total é da frequência absoluta e da frequência relativa. Nenhuma das outras vai ter total, ó. Nem das acumuladas não vai ter total, não. Como que eu faço essa próxima coluna aqui da frequência absoluta acumulada? Pessoal, na frequência absoluta acumulada, a primeira linha, ela se refere à primeira linha da frequência absoluta. Olha lá. Então, o primeiro valor aqui da frequência absoluta é 3, aqui na absoluta acumulada é 3 também. A partir daqui eu vou somando esses valores, ó. Eu somo o valor da linha aqui da acumulada com o valor da linha da absoluta. Então, 3 mais 4, 7. 7 mais 6, 13. 13 mais 3, 16. 16 mais 2, 18. 18 mais 2, 20. Aí você vai ficar ligado no seguinte. Aqui na penúltima linha da acumulada, ela vai ter que dar o total da absoluta, tá? Da mesma forma você vai fazer com a relativa. O primeiro valor aqui da relativa, ele vai equivaler ao primeiro valor da relativa acumulada, ele vai equivaler ao primeiro valor da relativa. Então o primeiro valor da relativa aqui é 15%, então da relativa acumulada também é 15%. Nas próximas eu vou somando. Então 15 mais 20, 35%. 35% mais 30, 65%. 65 mais 15, 80%. 80 mais 10, 90%. 90 mais 10, 100. Então, nessa penúltima linha aqui, ela chegou ao total da frequência relativa. Pessoal, então é essa a tabelinha oficial de vocês a partir de hoje, tá? Essa tabela se chama tabela de frequências e todo o trabalho acadêmico que você for fazer ou lá no Enem, ele vai te cobrar a interpretação desse tipo de tabela aqui. Inclusive é desse jeito aqui que a gente faz lá nos conselhos de classe, quando a gente mostra aqueles gráficos para vocês, os alunos que estão com o nível proficiente, avançado, abaixo do básico, a gente faz uma tabelinha mais ou menos desse jeito aqui, mais ou menos não, é desse jeito aqui para mostrar a situação da nota de vocês de cada sala. Então é isso daqui, espero que tenham entendido. Vamos para os exercícios agora.